Boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais um seminário nosso, né, do curso de licenciatura em Química. Hoje nós convidamos a professora Giovana Battaglione, né? A professora Giovana, ela é professora do DQ, do Departamento de Química. Ela vai conversar um pouco com a gente sobre a monitoria. Ela está à frente da comissão, né, presidente da comissão de monitoria do Departamento de Química, né? A professora, na sua formação, formada, doutorado em Química Analítica, né, professora? Sim. Pela Unicamp. Né? Então, é possível que mais para frente no curso, mais adiante no curso, vocês encontrem em algum momento, né, com a professora Giovana em alguma disciplina. É isso mesmo, Reginaldo. Professora, você está com a palavra. Boa noite a todos. É um prazer participar desse momento com vocês. Agradeço a oportunidade, a coordenação, né, na pessoa da professora Sidlene, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento sobre o programa de monitoria da UFAM. A universidade é um ambiente, né, onde vocês permanecem 4, 5 anos, né? E durante esse período vocês têm a oportunidade de desenvolver várias atividades, né? Pensando em ensino, pesquisa e extensão, que comumente a gente divide dessa forma. E dentre essas várias atividades que vocês têm a oportunidade de participar durante esse período de vivência da universidade, a gente tem as atividades de monitoria. Então, deixa eu... Vocês conseguem visualizar? Sim. Sim. Então, aqui, como a professora Sidlene já me apresentou, né, eu sou a professora Giovana e provavelmente em algum momento do curso eu serei a professora de vocês, ou numa disciplina teórica, ou numa disciplina experimental, tem bastante chance de nós nos encontrarmos. Eu deixo aqui o meu e-mail, né, caso vocês tenham alguma dúvida que não seja possível de sanar durante o nosso encontro hoje, vocês podem entrar em contato comigo por esse e-mail. Bom, então, o programa de monitoria acadêmica tem como principal objetivo auxiliar o processo ensino-aprendizagem, certo? Mas, nesse sentido, o professor ele desenvolve inúmeras atividades, né? Ele tem atividades administrativas, atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, e muitas vezes ele não tem disponibilidade para atender ao aluno fora daqueles horários pré-determinados no plano de ensino, né? Então, o monitor, ele se torna um apoio, um facilitador para desenvolver atividades propostas pelo professor, mas que ele não consegue atender de forma completa e satisfatória para os alunos, digamos assim. Então, por exemplo, resolução de exercícios, auxílio na elaboração de relatórios, são atividades que os monitores podem desenvolver junto aos alunos, né, com a supervisão do professor, mas que o professor não precisa estar 100% presente. Em disciplinas experimentais, por exemplo, o monitor ele pode também auxiliar no desenvolvimento dos experimentos, né? E aí sempre com a supervisão do professor orientador. Então, esse objetivo de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, ele pode se dar de diversas formas, que eu vou mostrar mais adiante quais são as atividades que um monitor pode desenvolver, mas agora, de forma rápida, eu posso dizer que são
todas as atividades que podem auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem. E então vocês podem se perguntar, mas é preciso ter um monitor, né? Faz sentido, é importante, por que existe esse programa de monitoria? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, eu trouxe esse artigo publicado na revista Química Nova. Essa revista, para quem ainda não está familiarizado com esse tipo de bibliografia, a Química Nova é uma revista muito importante da área de química, que traz uma seção destinada à educação, mas a gente tem também outras seções, onde vocês encontram material de qualidade, né, para utilizar tanto como um material complementar nas disciplinas teóricas, para as disciplinas práticas, também para elaboração de relatórios. Então, é uma revista bastante interessante, que tem material de qualidade, que vocês podem acessar, ao invés de acessar sites que não têm informações checadas, né, informações confiáveis. Esse artigo ele foi publicado por uma, inclusive, ex-aluna do Departamento de Química, que hoje é professora do Instituto de Saúde e Biotecnologia da UFAM de Coari, a professora Clenice. Ela fala nesse artigo sobre as avaliações das causas de retenção em Química Geral na Universidade Federal do Amazonas. Então, vocês devem imaginar que se existe um artigo falando sobre as causas de retenção em Química Geral, é porque esse é um assunto relevante, não é mesmo? Então, vocês podem visualizar aqui nessa figura que em uma turma de alunos, a professora Clenice fez essa avaliação para uma turma de Química Geral, para o curso de Ciências, Biologia e Química. Mas, para os nossos cursos de Química, né, licenciatura e bacharelado na UFAM da capital, não seria tão diferente assim, né? A gente pode visualizar aqui, nessa figura, que a maioria dos alunos cursa a disciplina de Química Geral 2 vezes, né? Uma pequena parcela dos alunos cursa apenas uma vez, a maioria cursa 2 vezes, e a gente tem alunos que cursam 3, 4 ou até mais vezes essa disciplina básica, né, do início do curso. Aqui eu estou falando de Química Geral, mas a gente pode estender esse conceito para a disciplina de Introdução à Química que existe para o caso da licenciatura, né? Para o bacharel a gente não tem. E isso é verdade não só para o curso de Ciências, Química e Biologia, para o qual foi feito esse levantamento, é verdade para os nossos cursos de Química da UFAM, é verdade para os cursos de Engenharia, é verdade para os cursos que são oferecidos na FCA, e é verdade também para todos os cursos oferecidos por outras universidades, né? As disciplinas de Química, principalmente as do início do curso, as disciplinas de Matemática, de Física, são disciplinas que têm um alto índice de reprovação em todos os cursos, em todas as universidades. Então, por isso, acredito que todas as universidades federais do país tenham um programa de monitoria muito bem estabelecido. Eu falo isso porque quando eu fui estudante na Universidade Federal de Santa Catarina, tinha um programa de monitoria muito consistente, né, que funcionava muito bem. Depois eu passei por outra universidade, pela Unicamp, que também tinha um programa de monitoria
bem estabelecido, e quando a gente entra nos sites de outras universidades, a gente vê que todas elas apresentam esse programa de monitoria para tentar resolver esse problema da alta retenção. Eu estou chamando atenção aqui para a química geral, mas esse é um problema em outras disciplinas também, né? Não são todos os alunos que chegam na química orgânica, na química analítica, na química inorgânica, com um conhecimento sólido realmente para estar cursando aquelas disciplinas mais específicas. Então, eu estou chamando atenção para a química geral, porque, de fato, ela é a grande preocupação, né, no nosso curso. Então, considerando, né, o que já foi mostrado na figura anterior, a gente tem aqui uma média de 30% de taxa de aprovação e 70% de taxa de retenção nessa disciplina aqui num período de 10 anos. Na disciplina de Química Geral Experimental, a situação é um pouquinho melhor, mas não muito, né? Aqui a gente tem uma média de 70% de aprovação, mas isso pode variar desde 30 e alguma coisa até quase 100%. Então, eventualmente, né, alguma turma, isso depende muito do professor, né? Então, eventualmente, a taxa de aprovação na disciplina experimental também é baixa. E nesse sentido, os monitores, eles são muito importantes, né? Tanto na disciplina teórica quanto na disciplina experimental. Na experimental, ele tem esse contato com os alunos durante os experimentos, ajuda na realização do experimento propriamente dito, né? Porque o professor ele não consegue olhar para todos os alunos ao mesmo tempo, né? As disciplinas experimentais, acredito que vocês, por conta dessa questão da pandemia, ainda não tiveram aulas experimentais, mas os nossos laboratórios do Departamento de Química são laboratórios pequenos. E as turmas, geralmente de 20, 23 alunos, são turmas já consideradas grandes para aulas experimentais, né? As disciplinas experimentais mais do final do curso, elas já têm um número de alunos mais reduzido, então é mais fácil do professor trabalhar. Mas as disciplinas de química geral experimental, do início do curso, elas têm muitos alunos, não só para o curso de licenciatura, também para o bacharelado, para os cursos da faculdade de tecnologia, são turmas grandes e o professor não consegue dar atenção para todos os grupos ao mesmo tempo. Então, o monitor tem um papel muito importante nesse sentido. E ele também pode auxiliar na elaboração de relatórios, que é uma dificuldade que os alunos também têm, eu já vou mostrar. Na disciplina teórica, né, essa taxa de aprovação, ela pode ser melhorada se a gente tiver um programa de monitoria que, de fato, atenda às necessidades dos alunos, né? Que é o que o Departamento de Química tenta realizar. A pandemia, com certeza, complicou bastante, né, o atendimento dos monitores aos alunos, mas eu acredito que essa atividade seja de extrema importância para a gente melhorar o desempenho dos alunos. Algumas dificuldades relatadas pelos alunos, né, para ter essa reprovação alta, tem algumas componentes como tempo para se dedicar a estudar, metodologia do ensino, linguagem acadêmica do livro, a base de química, né? Essa base de química é um ponto muito sensível, muito recorrente, né?
em todas as disciplinas, para todos os cursos, a gente escuta muito os alunos relatarem que estão tendo dificuldade na disciplina introdutória por conta da base fraca do ensino médio. Também os cálculos matemáticos e interpretação dos conteúdos são tópicos que aparecem aqui, relatados pelos alunos. Aqui, esse ponto do tempo para se dedicar a estudar, nem o monitor, nem o professor podem fazer muita coisa, né? Não tem como, muitas vezes, o aluno estuda e trabalha ao mesmo tempo, né? Tem alguns outros pontos também, às vezes a gente tem aluna que já é mãe, ou que cuida dos avós, dos pais e tudo mais, então tem várias questões aqui que estão relacionadas com esse tempo para se dedicar a estudar. Mas, apesar desse item, todos os outros itens são pontos que podem ser trabalhados pelo professor e também pelo monitor, né? Então, essa base de química que o aluno nos relata muito que não tem, os monitores podem atuar bastante, né, nesse ponto, né? O auxílio com os cálculos matemáticos, né? Ajudar o aluno a interpretar essa linguagem acadêmica que os livros apresentam, são todas questões que o monitor pode trabalhar para melhorar o desempenho dos alunos. Eu falei da questão da elaboração dos relatórios, esse é outro tema que os alunos sentem muita dificuldade. Então, aqui mais um artigo, né, da professora Clenice também, na mesma revista, que... Ai, gente, só um pouquinho, só um momento. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Posso continuar? Sim, pode continuar. Bom, eu havia parado aqui na questão da elaboração dos relatórios, né? Então, é outro ponto onde os monitores podem auxiliar bastante nesse processo de ensino-aprendizagem. Algumas das dificuldades relatadas pelos alunos, esse estudo foi realizado com alunos desde o segundo período, que é o primeiro período que tem disciplinas experimentais, até alunos do 10º período, né? E principalmente os alunos dos primeiros períodos, né, nas primeiras disciplinas experimentais, relatam dificuldades em todos os aspectos de um relatório científico, desde os objetivos até as referências bibliográficas e também incluindo a formatação dos relatórios nas normas exigidas. Então, dentre todas as partes de um relatório, né, o referencial teórico e os resultados e discussão são os itens que os alunos mais têm dificuldades em elaborar em qualquer uma das disciplinas, né? Não só química geral experimental, mas também analítica, orgânica e inorgânica. A gente vê que essa dificuldade ela vai diminuindo
conforme a gente vai avançando no curso, mas mesmo os alunos do 10º período mostram dificuldades em elaborar o referencial teórico e os resultados de discussão. Eu mostrei esses 2 trabalhos porque eles são trabalhos que mostram bem essa problemática da retenção no curso de Química, devido a essas disciplinas básicas e também a dificuldade em elaboração dos relatórios. Mas nenhum desses artigos que eu mostrei para vocês menciona a palavra monitoria, né? Nenhum dos 2. Eles são trabalhos realizados com cursos da UFAM, então por isso eu achei importante mostrar para vocês. Mas, como eu falei, eles não fazem menção às atividades de monitoria. E vocês encontram em outras revistas, também em trabalhos publicados em eventos, essa importância da monitoria nos índices de aprovação de diversas disciplinas, né? Eu estou focando aqui em Química Geral, mas a gente pode estender esse conceito a todas as outras disciplinas, outros cursos também. Esse trabalho é só um resumo de evento científico, mas ele tentou mostrar que os alunos que procuram os monitores para tirar dúvidas, para resolver exercícios, eles apresentam um melhor desempenho nas avaliações, né? Eu não consegui ter acesso a todo o trabalho, mas é isso que ele traz como conclusão, que os alunos que têm essa interação com o monitor, eles têm mais chances de ter um melhor desempenho nas avaliações e, consequentemente, ter a aprovação na disciplina, né? Esse outro trabalho, também falando sobre a importância da monitoria para o aprendizado de Química, ele já vem fazendo uma consulta aos alunos para ter essa dimensão por parte do aluno de como ele vê as atividades de monitoria no curso que ele está matriculado, né? Nesse caso aqui era Engenharia de Alimentos, mas a gente, como eu sempre falo, pode expandir para qualquer curso. Então, nesse caso, foi nítido que os alunos, eles têm essa dimensão de que a monitoria auxilia para sanar dúvidas que restaram, mesmo o professor explicando em sala de aula, mesmo ele tendo acesso ao livro didático, mesmo ele estudando, ele ainda não consegue entender completamente o conteúdo. E nesse caso, os monitores, eles são importantes para, muitas vezes, explicar um pequeno detalhe que está faltando para que o aluno entenda completamente aquele conteúdo. Por outro lado, ele também destaca que, às vezes, alguns alunos não sabem da existência de monitores, né? Então, acaba que a procura pelo monitor acaba sendo baixa, porque alguns alunos não sabem que existe o programa de monitoria, ou mesmo por desinteresse por outros motivos, né? Então, os monitores, eles têm diversos motivos para desenvolver a monitoria. Pode ser financeiro, se for um monitor bolsista, pode ser para ganhar experiência, pode ser simplesmente porque ele tem que cumprir uma monitoria para formar, independente do motivo que ele tenha para estar desenvolvendo as atividades de monitoria, ele precisa
desenvolver essas suas atividades da melhor forma possível, né? Ele tem que ser o mais útil possível. E, nesse sentido, ele só vai ser útil e ele só vai ser proveitoso para a universidade se ele for explorado pelos estudantes, né? Então, eu estou falando para vocês, tanto na condição de vocês se tornarem monitores, ou na condição de vocês utilizarem o trabalho dos monitores, né? Que é muito importante e normalmente são alunos extremamente dedicados, né? Tanto para as atividades acadêmicas, para as disciplinas e para a monitoria, quanto no aspecto geral das atividades do curso. Então, explorem bastante e não deixem que ele fique ocioso, né? E esse outro trabalho também eu achei como um trabalho que foi publicado em um evento. Ele já traz a questão da importância da monitoria na formação dos discentes. Então, foi feito um levantamento e muitas vezes o aluno pensa, eu não vou desenvolver uma atividade de monitoria porque isso vai me tomar muito tempo, né? Não vou me envolver em mais uma atividade porque eu não tenho tempo, porque eu já faço várias disciplinas. De fato, a monitoria exige tempo do monitor, né? Então, o aluno que deseja desenvolver as atividades de monitoria, ele vai ter que desenvolvê-la concomitantemente com as disciplinas da graduação, mas, às vezes, ele quer desenvolver também, ao mesmo tempo que ele desenvolve trabalhos de extensão, ao mesmo tempo que ele desenvolve iniciação científica, né? Ao mesmo tempo que ele desenvolve um estágio fora da universidade. Então, aí sim, fica muito complicado o aluno conseguir desenvolver atividades de todas essas naturezas ao mesmo tempo, né? Então, a gente sabe que não é possível fazer tudo isso ao mesmo tempo. Mas, pensando no aluno que desenvolve somente as atividades de monitoria, ao mesmo tempo que ele cursa as disciplinas, esse trabalho mostra que os alunos monitores tiveram um aumento no desempenho acadêmico após ingressar no programa de monitoria. E isso é uma coisa bastante interessante, porque eu já vi na prática isso algumas vezes, e eu também notei isso na minha formação mesmo, né? Eu fui monitora de diferentes disciplinas, né, quando eu era estudante, e quando você começa a desenvolver as atividades de monitoria, você realmente se doa mais para essa relação com os estudantes e você se doa mais com a química num aspecto geral, porque muitas vezes o aluno chega para você querendo tirar uma dúvida que não envolve só aquela disciplina de química geral, pode ser uma dúvida que já extrapola um pouquinho para uma das áreas específicas, né? Vocês têm noção já que a química geral, você vê um pouquinho de todas as outras áreas específicas. Quando você estuda equilíbrio químico na química geral, depois, mais tarde, você vai ver de novo equilíbrio químico em química analítica. Quando você estuda os orbitais em química geral, depois, quando você chegar lá na inorgânica, e na orgânica, você vai estudar de novo isso com mais profundidade. Então, muitas vezes, o monitor, ele se dedica mais a estudar essas disciplinas mais específicas que ele está cursando naquele momento, pelo fato de isso auxiliar bastante na atividade dele de monitor
quando ele está tirando dúvidas dos alunos de Química Geral. Ele se sente mais confiante, ele se sente mais apto a tirar as dúvidas quando ele tem mais conhecimento, mais propriedade sobre aquele assunto que está sendo discutido no momento. Então, eu achei bem interessante mostrar isso para vocês, que apesar de ser uma atividade que não é obrigatória, ela tem várias vantagens, que eu já vou mostrar, né? Algumas das particularidades da monitoria, e que nem sempre ela vai causar um prejuízo no desempenho acadêmico do aluno, né? Muitas vezes, inclusive, o desempenho do aluno vai melhorar quando ele está inserido no programa de monitoria. Além de tudo isso, também é importante mencionar que a monitoria acadêmica, ela pode ser o primeiro contato do aluno com o mundo da docência, né? Como eu falei para vocês, eu fui monitora e foi o meu primeiro contato, de fato, com o mundo da docência. E você consegue, você começa a ter uma perspectiva diferente do que é a docência quando você faz uma atividade de monitoria com a supervisão de um professor, né? Você expande a sua ideia sobre o que é o mundo da docência. E isso permite que você tenha oportunidades que são únicas, eu diria assim, né? Quando você é monitor, você tem a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos que você aprendeu em sala de aula. Então, se você está cursando uma disciplina nesse semestre e você atua como monitor no próximo, né, ou nos próximos semestres, você consegue colocar em prática todos aqueles conhecimentos que você viu previamente. A questão da aprendizagem, mas eu já cursei essa disciplina, não vou aprender nada de novo. Vai aprender, às vezes, muitas coisas novas, porque muitas vezes você está cursando a disciplina com um professor diferente, e apesar de ser a mesma disciplina, com a mesma ementa, com o mesmo conteúdo, cada professor tem as suas características, explora certos conteúdos de maneira diferente. Então, também é bastante comum escutar dos monitores que eles estão aprendendo coisas novas na disciplina que eles estão desenvolvendo as atividades de monitoria e que eles não aprenderam quando eles cursaram a disciplina. Isso é bastante recorrente. E mesmo que ele faça a disciplina com o mesmo professor que ele cursou a disciplina, ele também pode aprender coisas novas, porque ele está tendo contato com aquela disciplina num momento diferente, onde ele já passou por outras disciplinas, onde ele já viveu diferentes experimentos. Então, mesmo com o mesmo professor, ele tem a oportunidade de revisitar alguns conteúdos e, a partir disso, aprender coisas novas. Sem dúvida nenhuma, também é uma oportunidade para aprimorar o currículo, né? Principalmente para quem cursa uma licenciatura, né? E desenvolver as capacidades técnicas e teóricas da área de atuação. Vivenciar a atuação docente, então, muitas vezes o aluno pensa que as atividades do professor se restringem àquelas que comumente todo mundo conhece, né? Mas a partir do momento em que o aluno começa a vivenciar a atuação do docente numa sala de aula ou num laboratório, ele começa a ter uma perspectiva diferente de quais são as atribuições de um professor. Tudo isso que eu já falei até aqui
contribuem, né, para a construção da identidade de um futuro educador. Também é uma ótima oportunidade para compartilhar saberes entre os alunos. É bastante interessante ver essa interação entre os alunos da disciplina e o aluno monitor, né? Como são alunos do mesmo curso, muitas vezes se conhecem, existe um compartilhamento interessante de experiências, de conhecimentos, e também isso muitas vezes fortalece as relações interpessoais entre os alunos, também com os professores, com a equipe administrativa, né, do departamento. Então, isso é bastante interessante também para, não só pensando durante a sua trajetória acadêmica, mas também, talvez, para colher frutos na área profissional mais adiante, né? E uma também das questões envolvidas com a monitoria acadêmica é que a atividade gera horas complementares para os alunos. Então, eu acredito que aqui todos são alunos da licenciatura, dentre, né, todas as atividades que contam como horas complementares, vocês devem ter essa tabela em mãos, né? Se ainda não tem, eu sugiro que tenham, porque várias atividades que vocês desenvolvem durante essa passagem pela universidade, algumas são exigidas, né, numa determinada carga horária, e você precisa ser dinâmico e desenvolver atividades diversas, que podem ser classificadas como de ensino, extensão, pesquisa, e às vezes o aluno se dedica a desenvolver só um tipo de atividade que conta como horas complementares. Então, às vezes, ele só faz iniciação científica, às vezes, ele só participa de projetos de extensão. Vocês devem tomar cuidado com isso, porque existe uma carga horária máxima para cada tipo de atividade. Então, não adianta você fazer três anos de iniciação científica, porque você já ultrapassou o máximo e você não vai mais contabilizar. Será muito importante para a sua formação, mas para horas complementares não vai mais contribuir. Ao mesmo tempo que, às vezes, o aluno fica também só restrito a desenvolver um tipo de atividade e não participa de todas as outras possibilidades que a universidade oferece. E para que o aluno tenha uma formação mais completa, né, para que ele vivencie todos os aspectos que a universidade proporciona, é interessante que ele desenvolva atividades tanto de ensino quanto de extensão, de pesquisa, e dentro de ensino e extensão mesmo, tem várias atividades diferentes, né, que podem ser realizadas. Focando aqui na parte de monitoria, que é o que eu estou abordando nessa apresentação, um semestre de monitoria contabiliza 30 horas, né? 30 horas por semestre. E você pode contabilizar até 60 horas. Então, você pode desenvolver atividades de monitor por 2 semestres, contabilizando como atividade complementar. Além disso, você pode desenvolver atividades de monitorias mais semestres, né? Não é proibido você desenvolver 3, 4 semestres de monitoria, mas para horas complementares, você só pode contabilizar 2 semestres. Agora, falando um pouquinho sobre as atividades que um monitor pode desenvolver.
a gente tem, quando a disciplina é experimental, né? O monitor pode atuar na supervisão da realização de experimentos, ele pode atuar na orientação sobre o preparo, a elaboração dos relatórios. Ele pode também, tanto em disciplinas experimentais quanto em disciplinas teóricas, ele pode atuar auxiliando o professor na elaboração de materiais e de atividades, né? Um ponto muito forte também nas disciplinas teóricas é o monitor ter um contato com os alunos no sentido de aprofundar, de discutir os tópicos que estão sendo abordados na disciplina, né? Então, essa troca de conhecimentos, essa troca de experiências, de discussão sobre os assuntos da disciplina é muito bem-vinda entre os alunos, né? Criação de grupos de estudo, e se isso envolve o monitor, é uma excelente oportunidade para a gente melhorar o desempenho dos alunos nas avaliações. O monitor pode também atuar auxiliando na resolução de exercícios, né? Discussão de dúvidas sobre o exercício. Aqui é importante mencionar que você não deve chegar com uma lista de exercício que o professor passou para você e você chegar lá com a lista, coloca na mesa do monitor e fala: não entendi nada, não fiz nenhum. Não é esse o intuito de um monitor, né, do programa de monitoria. Você deve tentar resolver os exercícios, né, iniciar a resolução, ao menos, e pontos que você não entendeu, chega num determinado momento, você trava e não consegue mais andar, aí você recorre ao monitor. Mas para recorrer ao monitor, você tem que ter iniciado a resolução dos exercícios. O monitor não é alguém que vai resolver a lista para você. O monitor é alguém que vai guiar você a resolver os exercícios, né? Existe muita diferença em você chegar com uma lista e dar para o monitor resolver e você tentar resolver previamente e levar para o monitor somente as dúvidas, né? Discutir a questão, mostrar o que você tentou fazer, em qual parte você parou. É muito importante isso, porque não adianta o monitor resolver os exercícios para você, que você vai chegar lá no dia da prova, ou mesmo para a sua vida, né? Você não aprendeu de fato. Então, o objetivo maior da monitoria, que é auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem, não foi cumprido, porque não foi realizado da forma como deveria. O monitor ele pode também acompanhar as atividades de avaliação, então ele pode auxiliar o professor tanto na aplicação quanto na correção das atividades de avaliação. É válido mencionar aqui que todas essas atividades que o monitor pode desenvolver, ele tem que desenvolver sob a supervisão de um professor orientador, né? É vetado aos monitores liderarem a disciplina, né? É vetado aos monitores terem o papel protagonista na disciplina. O professor supervisor, ele deve atuar como supervisor em todas essas atividades. É claro que na resolução de exercícios, no momento em que o monitor está tirando dúvidas sobre algum assunto, não é necessária a presença do professor orientador. Mas, por exemplo,
supervisão da realização de experimentos no laboratório. O monitor não pode supervisionar os alunos sozinho, né? O professor orientador tem que estar presente durante a aula, seja ela experimental, seja ela teórica. Aí agora falando um pouquinho do processo, né? Como ocorre isso na universidade. Então, na UFAM, é a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, né? Principalmente pelo DPA, que cuida dessa parte do programa de monitoria. Então, eu sugiro, quem tiver interesse, né, em participar do programa de monitoria, esteja sempre atento à página da PROEG, que lá eles colocam os editais. Detalhe, esse edital que a PROEG lança na página, né, é o edital geral, né, é um edital que ele serve mais para os administradores de departamento, né, do que propriamente dito para os alunos. Mas aqui nos editais de monitoria lançados pela PROEG, vocês podem ter uma ideia do período em que o edital vai ser lançado no departamento. Então, aqui a gente já tem na página da PROEG o edital agora, né, para o próximo semestre de 2021/2. Ele já foi lançado. E lá vocês podem visualizar que tem um cronograma, né? Esse cronograma aqui, ele é, como eu falei, ele é mais importante para o chefe de departamento, para a comissão de monitoria, do que para vocês. Mas tem uma informação aqui que é importante para vocês, que é o período para processo de seleção nas unidades. Então, o que é isso? É o período em que haverá processo de seleção no departamento de Química, por exemplo. Aqui é válido mencionar que vocês não precisam se restringir a serem monitores do departamento de Química. Vocês podem, se você é muito bom em física, se você é muito bom em cálculo e você deseja ser monitor de uma disciplina oferecida pelo departamento de matemática, oferecida pelo departamento de física, você pode se candidatar. Você precisa ficar atento aos editais que serão lançados por esses departamentos, tá? Bom, então aqui a gente tem de 16 de maio, né, a 6 de junho, o período em que haverá o processo de seleção nos departamentos. Então, como é futuro, né, isso, a gente ainda não tem exatamente qual vai ser a data para o próximo semestre no departamento de Química, que a gente depende aqui de saber qual é o número de vagas que nós vamos ter para monitores bolsistas, né? Mas será dentro desse período, tudo bem? Esse aqui é um exemplo, né, de anúncio de seleção de monitores que foi realizado para o semestre passado. Então, nos próximos dias, né, até aquela data que eu mostrei ali para vocês, será lançado um novo edital do Departamento de Química para o semestre 2021/2. São essas datas que constam no edital interno que vocês devem se ater, ok? Porque aquelas datas lá, elas são mais abrangentes. Então, se você está concorrendo a uma vaga de monitor para o departamento de Química, você deve se ater aos prazos especificados no edital interno do departamento de Química. Então, aqui tem todas as instruções do que você deve fazer para se inscrever, né?
E também é importante que vocês olhem o quadro de disciplinas elegíveis, de disciplinas selecionáveis. A gente sempre divulga quais são as disciplinas que oferecem bolsa e quais são as disciplinas que não oferecem, né? Normalmente, os monitores bolsistas, eles são alocados em disciplinas para os cursos de química, né? Então, para o curso de licenciatura em química ou bacharelado em química, a gente tem monitores bolsistas. E para disciplinas mais avançadas, né? Avançadas que eu digo para disciplinas mais específicas e mais do final do curso, a gente costuma colocar vagas para monitores sem bolsa, tá? Porque a gente entende que os monitores dessas disciplinas iniciais e para os cursos de química devem ser privilegiados. Aqui também fala um pouquinho sobre os critérios de escolha. Então, a gente considera a nota da disciplina e a gente considera o coeficiente de rendimento. Eu não vou falar muito sobre isso, porque pode ser que para o semestre que vem isso mude, né? A resolução da universidade, ela permite que seja feita também uma prova no processo seletivo. Então, como esse semestre aqui de 2021/1 foi remoto, a gente fez a escolha dos monitores pela nota da disciplina que ele está se candidatando à monitoria e pelo coeficiente de rendimento. Mas, com a volta das atividades presenciais, pode ser adotado também uma prova como processo seletivo. Vai depender do que for acertado com a nova comissão de monitoria, certo? E aí a gente faz a divulgação dos resultados e vocês devem sempre estar atentos se vocês estão participando de um processo seletivo para monitoria, vocês devem sempre ficar atentos ao e-mail, agora que as atividades presenciais voltaram, ao quadro, né, ao mural do Departamento de Química, que é onde a gente divulga o resultado dos processos seletivos. E então, eu vou aumentar aqui para falar um pouquinho das exigências. Eu não sei se vocês, se todos vocês já têm, né, todos esses itens, mas a gente precisa, para se candidatar à monitoria, que o aluno tenha cursado pelo menos 2 períodos, né? Então, o aluno tem que já ter cursado praticamente 1 ano. Então, vocês, indo para o 3º período, já podem se candidatar à monitoria. Estar com a matrícula em dia. Só um momento. Bom, então, voltando aqui, além de estar regularmente matriculado, então você não pode ter o curso trancado, né? Você precisa estar matriculado, já ter cursado 2 períodos,
No momento, você precisa, pelo menos, estar matriculado em 3 disciplinas e abre-se uma exceção apenas para os alunos finalistas. Você precisa ter uma disponibilidade de 12 horas semanais para exercer as atividades de monitoria. Por isso que eu digo, às vezes o aluno ele está como monitor de uma disciplina experimental e na prática ele tem então 4 horas de atividades dentro de um laboratório, certo? Então ele acaba fazendo outras atividades e não cumpre de fato as 12 horas. Vai fazer um projeto de iniciação científica, vai fazer um projeto de extensão, mas isso acaba prejudicando tanto as atividades de monitoria, como acaba prejudicando também o projeto de iniciação científica ou qualquer outra atividade que ele esteja fazendo. Então, de fato, para exercer as atividades, precisa ter 12 horas de disponibilidade. E a gente precisa também que o aluno tenha um coeficiente de rendimento igual ou superior a 5 e a média na disciplina é igual ou superior a 7, né? Na disciplina que ele está cursando ou numa disciplina equivalente. Isso, se vocês quiserem ler com mais calma, tudo isso que eu coloquei aqui, essas exigências, elas estão na resolução, né, do CONCEP 006 de 2013. É só você digitar esse número da resolução que você consegue ter acesso a todo o texto. Junto com o edital disponibilizado no departamento, a gente disponibiliza um formulário de inscrição, que é onde você vai colocar qual é a disciplina que você quer atuar, se você quer ser bolsista ou não bolsista, né? Às vezes o aluno já tem outra bolsa e não pode acumular bolsas, então se você já faz iniciação científica e mesmo assim você quer fazer a atividade de monitoria, você tem que optar pela opção de não bolsista, né? Não pode ter acúmulo de bolsa. Então, qualquer dúvida que tenha no formulário, a comissão de monitoria vai estar disponível para sanar, mas basicamente você coloca qual é a opção que você deseja, qual é a disciplina que você quer ser monitor, qual a nota que você obteve na disciplina, qual é o coeficiente de rendimento e os seus dados pessoais, né? E aqui também tem um checklist com toda a documentação comprobatória que você precisa enviar para que a comissão possa, de fato, avaliar se você cumpre aquelas exigências que eu coloquei. Depois do resultado, então, você envia um novo documento, que é o cadastro individual de monitor, que pode ter, inclusive, os dados bancários, se você for monitor bolsista, e então as atividades de monitor são iniciadas. Se você optar e você for classificado, né, como bolsista, você receberá 4 bolsas de R$300. E aqui vale mencionar que tanto bolsistas quanto não bolsistas estão sujeitos às mesmas normas, né? Não vale usar como argumento de que você é não bolsista ou voluntário, como às vezes alguns alunos mencionam, que então você não precisa cumprir as 12 horas ou que você não precisa cumprir todas aquelas exigências. São as mesmas normas para ambas as opções. E ao final do semestre, então, o professor orientador, ele elabora um relatório final de atividades, né? Ele considera a frequência e pontualidade do monitor,
a iniciativa, a disponibilidade, produtividade e também a avaliação de como foi a monitoria, né, por parte dos alunos daquela disciplina. Então, eu acho que era isso que eu tinha para apresentar a vocês. Desculpem a apresentação conturbada e eu fico disponível para tirar as dúvidas que vocês possam ter. Obrigada, professora. Perguntas para a professora? Estou olhando aqui no chat para ver, mas não. Quem gosta de perguntar muito é o Bruno. Eu não vi o Bruno hoje na sala. Só um comentário, para a gente não alongar muito, professora. Eu vi que a senhora está com o bebê, está reclamando da sua presença, né? Então, assim, eu achei muito interessante a sua apresentação, né? Trazendo no início essa questão da retenção no curso, né? Que de fato é um problema que nós temos e que a monitoria pode ser uma das maneiras, né, de minimizar esse problema, de ajudar a minimizar esse problema. Então, achei muito legal isso, né? E, de fato, também a monitoria, né, ela é uma oportunidade, né? Eu penso que isso conta no currículo, no momento até mesmo de participar de um processo seletivo, né? De contar como experiência, por exemplo, na educação superior, né? Porque é uma experiência na educação superior, então é muito importante que vocês possam fazer, e como a professora comentou, não há necessidade, o curso de licenciatura em Química são 5 anos, né? Então você tem aí 5 anos para você desenvolver, né, as atividades e essas atividades fazerem parte da carga horária de atividades complementares, né? A monitoria é semestral, então é possível se planejar para fazer um PIBIC, né, que é 1 ano, depois fazer 2 monitorias, fazer passe, né, que é a extensão. Então, dá para fazer bastante atividade diversificada para compor a carga horária, essa carga horária de 200 horas, na verdade não são 200, são 170, né, porque 30 horas são dos seminários da coordenação de curso, né. Então, eu gostei bastante da apresentação, né? Deixa eu ver aqui. Luan, tem alguma pergunta, Luan? Reginaldo? Luan ou Reginaldo? Eu acho que tem uma pergunta aqui. Eu não vi. Do Reginaldo, sobre a parte da bolsa. Só pode ter uma bolsa em programas da UFAM? Só pode ter uma, Reginaldo. Naquele semestre, se você já tem bolsa PIBIC, você não pode ter bolsa monitoria. Se você já tem bolsa passe, você não pode ter bolsa monitoria. Não pode acumular bolsa. Não, o passe não tem bolsa. Não tem? Não, o passe eu acho que é um valor que vai para a conta do professor orientador responsável para que sejam desenvolvidas atividades. O que tem bolsa é o PIBEX. O PIBEX, é verdade, eu confundi. Então, é isso. Só pode ter uma mesmo. Sheila, pode perguntar. Boa noite, professora. Parabéns pela condução aí dos temas. Eu queria saber se essas monitorias, elas têm uma contribuição para as entrevistas, se tem diferencial, na verdade, de pessoas que fazem essa atividade em entrevistas de mestrado, por exemplo. Uhum. Assim, o termo entrevista que você utilizou, ele não é uma etapa que pode, né, que pode constar nos processos seletivos para mestrado,
depende do programa de pós-graduação que você escolheu, né? Às vezes tem a etapa de entrevista. Mas tem programas que não têm essa etapa, como o programa de pós-graduação em Química, por exemplo. Mas, no programa de pós-graduação em Química, monitoria é uma atividade que conta como um componente curricular. Então, se você desenvolveu monitoria e você tem o certificado, né, você vai contabilizar pontos no seu currículo. Isso é uma vantagem, né? A parte de entrevista, eu não sei te responder precisamente, porque depende do programa. Mas, com certeza, se você desenvolveu monitoria e você quer desenvolver um mestrado num programa de pós-graduação que está ligado a essa área, né? Isso é um ponto positivo que conta a teu favor, com certeza. Entendi, obrigada. Eu acho que a professora Sidlene, talvez, como tem experiência no PPG-Sim, poderia falar lá, não sei se tem entrevista, tem, professora? Tem, no PPG sim tem entrevista, mas eu acho que também no PPGQ, eu acho que em algum momento, acho que para a bolsa, eu acho que faz uma análise do currículo Sim, né? E aí no currículo conta, né? Pontua, sim. No currículo pontua, é verdade. Né? Uma outra questão também, eu também vivenciei monitoria, e eu acho assim, na UFAM, eu acho mais difícil isso acontecer, porque eu estou comparando nos anos 2000, né, que foi em 2000, com agora. Né? Então, de 2000 para cá, a gente já avançou bastante, era um momento que haviam poucos profissionais, até mesmo com mestrado aqui no estado do Amazonas, né? Então, eu lembro que quando eu fui professora substituta, um quesito, né, que me deixou à frente dos outros candidatos foi exatamente ter realizado monitoria, né, que é essa experiência no ensino superior, e os demais candidatos não. Então, conta bastante. Eu acredito que em alguma outra instituição, né, em que esse quantitativo, né, essa busca seja pequena, aí a gente vai acabar contando bastante, né, tendo um peso, né, essa experiência de monitoria. Pessoal, eu já disponibilizei, né, o link, tá? O link do formulário. Eu quero agradecer mais uma vez a professora, né? Sei que nosso tempo é bem escasso e a professora disponibilizou o tempo dela para estar aqui com a gente, falando um pouco para a gente sobre a monitoria. Foi uma hora, um momento muito proveitoso hoje, eu quero agradecer, né? E na próxima semana nós vamos ter a apresentação da professora Neila, né, falando um pouco para a gente sobre os eventos, principalmente sobre a Semana de Ciência e Tecnologia, né, que tem a Semana de Química, e vai ser a nossa última palestra deste semestre. Então, espero a participação de todos, divulguem. Eu estou vendo cada vez vocês, né, vocês aqui não, né, mas os outros colegas que não participaram ficando mais dispersos, né? Então, participe, a gente já está finalizando o semestre. Daqui a pouco a gente vai estar descansando um pouquinho, recarregando as baterias para dar continuidade. Né? Professora Giovana, obrigada. Uma boa noite a todos. Obrigada, eu que agradeço o convite. E se ficou qualquer dúvida, por favor, entre em contato, né? Eu estou disponível para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. E peço desculpas pela apresentação um pouco conturbada. Não, que é isso, professora, tranquilo. Tchau, tchau, então. Tchau.